descobrir como é que resolve isso ou não. É o que ele fará no parágrafo seguinte. Ele vai tentar agora entrar no mérito, porque agora ele já não está mais criticando as diversas abordagens sobre o que seja vício, o que seja intemperância, etc., e vai começar agora a tentar entender isso filosoficamente. E é o que fará agora a partir de agora. Tá? Então agora ele vai tentar organizar o pensamento sobre isso. Em seguida, temos que considerar primeiramente que os indivíduos falem no autocontrole cientes de que o que fazem é errado, ou inconscientes disso, e, se cientes, terem que sentir. Depois, o que deve ser estabelecido como os objetos aos quais concerne o autocontrole e o descontrole. Quero dizer, concerne eles ao prazer e à dor de todos os tipos, ou apenas a certos prazeres e dores em especial. E, 3. É o autocontrole o mesmo que firmeza ou é de si quiser. E assim por diante, 4. Relativamente às outras questões que são afins a esse assunto. Bom, então agora ele vai organizar a conversa. Ele agora, como filósofo, vai dizer assim, bom, agora vamos sair do mundo dessas opiniões, dessas doxas, e vamos procurar alguma episteme, vamos procurar alguma conclusão que possa ser demonstrável. Então ele vai perguntar, afinal de contas, qual é o objeto do autocontrole. E vai dizer que o objeto do autocontrole são os prazeres e as dores. Então, o desejo que tem o descontrolado de aumentar o prazer ao máximo e diminuir a dor ao máximo, né? Diminuir a dor, quer dizer, deixar a dor no mínimo e botar o prazer no máximo. E ele vai, a partir, então, dessa ideia, concluindo agora para nos mostrar qual é a diferença entre o vicioso e o descontrolado, que são pessoas diferentes. Ele falou lá no começo que não eram do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Vamos dar chance para ele explicar, então. Vamos. Um ponto de partida para a nossa investigação é indagar se a diferenciação do homem não controlado e daquele descontrolado é constituída por seus objetos ou por suas disposições. Quero dizer, se um homem chamado de descontrolado, desligado, exclusivamente, porque não consegue conter-se com referência a certas coisas, ou antes porque tinha uma certa disposição, ou devido a ambas as razões combinadas. Uma segunda questão é, pode o autocontrole e o descontrole ser manifestados em relação a tudo ou não? Quando se diz de um homem que ele é descontrolado, desregrado, sem uma qualificação complementar, não significa que ele é assim em relação a tudo, mas há aquelas coisas em relação às quais um homem pode ser moderado. E também não significa meramente que está envolvido com essas coisas, caso em que descontrolado seria o mesmo de imoderado, mas que está envolvido com elas de uma maneira particular. O imoderado serve aos seus apetites por escolha, tendo como certo sempre buscar o prazer que se oferece, enquanto o homem de autocontrole deficiente não pensa assim, mas o busca igualmente. Tá, então aqui ele está dizendo que há uma diferença entre o imoderado e o descontrolado, porque o imoderado se parece muito mais com o vício, porque o imoderado é aquele sujeito que conscientemente procura o excesso de prazer. Não é isso? Tá? Se a gente olhar agora para aquele esquema dos vícios e das virtudes, a virtude está no meio termo entre, digamos, uma busca desenfreada, sob esse ponto de vista aqui, né? Quer dizer, no assunto que diz respeito a esse pedaço, a virtude está entre, digamos, a busca irrefreada do prazer e, do outro lado, alguma coisa que ele já disse para nós que não existe. Um ser humano que se recusasse a ter qualquer prazer não existe. Nem há palavra para isso, porque seria uma espécie de apatia existencial completa. Então, isso não existe. Mas o que é uma vida uma vida sábia, uma vida virtuosa em termos de busca do prazer? Não é nem alguém que passa a vida inteira procurando isso e todas as suas ações são para isso, e não é também alguém que não tem nenhum desejo, que é completamente indiferente aos prazeres sensoriais. Isso seria mais ou menos o mesmo termo. Então, o que é um imoderado nesse esquema? O moderado é um vício. É aquela pessoa que deliberadamente procura o extremo superior, o extremo de excesso de prazeres. O outro não. O outro é o sujeito que não faz isso. Por exemplo, o outro teve uma vontade louca de comer brigadeiros, depois ele comeu 35 brigadeiros. E depois de comer 35 brigadeiros, ele se arrepende profundamente de ter tido aquela vontade.
Quer dizer, o outro que apenas submeteu-se a um impulso de comer brigadeiros, depois de ter feito isso, fica arrependidíssimo de ter feito isso. Não é isso? É muito diferente de alguém que tivesse como norma de vida comer brigadeiros. Quer dizer, esse exemplo é ruim, porque os brigadeiros fariam os mesmos efeitos digestivos nos dois casos, né? Então, ambos passariam mal depois. Mas é a mesma coisa que alguém que tem uma vida, por exemplo, que acha que tomar drogas é uma espécie de regra da vida. Ele passa a vida tomando droga. E é muito diferente do fulano que um dia experimentou lá porque estava tentado a fazer aquilo, depois fica arrependidíssimo de ter feito. Entenderam que há uma diferença nessas duas coisas? No primeiro caso, você tem o imoderado, que é o vicioso. No segundo caso, você tem o desregrado, o incontinente, que é aquele sujeito que não foi capaz de controlar aquele desejo naquele momento. O primeiro é muito difícil de lidar, porque o primeiro caso é do sujeito que está completamente habituado a um determinado esquema de vida que ele vive conscientemente. No segundo, é possível fazer alguma coisa a respeito. É possível que essa pessoa possa, de alguma maneira, educar os seus desejos. É a mesma coisa o sujeito que tem uma existência voltada para a agressividade. Ele acha que essa vida se vive brigando com todo mundo. Essa é aquela pessoa viciosa nisso. E a outra, o fulano que deixou-se conduzir pela ira, eventualmente por uma paixão que ele não foi capaz de combater de alguma maneira. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Está tentando nos ajudar a entender a diferença que há entre os vícios e a crasis. Né? A crasis, o vício, né? E a caquia e o que é a imoderação, que é a crasis, que é a falta de poder, que nesse caso, literalmente falando, significa falta de poder fazer, mas não é porque você não é no poder porque você não tem como reagir. Nesse sentido que é falta de poder, incapacidade de evitar, incapacidade de lutar contra uma tendência da alma sensitiva, contra uma tentação aqui e acolá. Então essas coisas são diferentes. Está o tempo todo tentando nos mostrar isso. Tá? Continuamos, por favor. Olha, a sugestão de que não é contra o conhecimento, mas contra a opinião verdadeira que os indivíduos descontrolados acham, é distribuída de importância para o nosso argumento. Alguns novos sustentam suas opiniões com absoluta certeza e assomam o conhecimento positivo. Conhecimento positivo é episteme, tá? Ou seja, por conclusão científica. De sorte que, se a fragilidade de convicção for o critério para decidir, se deve dizer os indivíduos que agem contra a sua própria compreensão do que é certo. Se opinam sobre o certo em lugar de conhecer o certo. Não haverá, efetivamente, nenhuma diferença a esse respeito entre opinião e o conhecimento. Doxa e episteme. Doxa e episteme. Uma vez que alguns homens estão tão firmemente convictos daquilo que opinam, quanto outros estão daquilo que conhecem, segundo Heráclito. Aqui tem um erro de tradução, pessoal, tá? Que é o seguinte, não é que é segundo Heráclito, é como o caso de Heráclito. Porque o Heráclito tinha a mesma convicção de afirmar coisas que ele tinha certeza e coisas que ele achava. Então, o que ele está dizendo que tudo isso para dizer o seguinte, que o fato que o sujeito afirma produz uma razão convicto, peremptória para aquilo que está fazendo, não significa nada, porque tem gente que faz isso para coisas que não têm o menor